Olá, queridos, bom dia! Quero convidar você a estudar mais um trecho de Provérbios aqui conosco nessa semana, né? Provérbios capítulo 20, e a gente está ali naqueles versículos 21 a 25, nessa sequência que a gente tem feito das meditações ali em Provérbios. Antes da gente ler o texto bíblico, vamos fazer uma oração, vamos colocar nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Pai de amor, nós te agradecemos por essa manhã. Te louvamos, Senhor, pelas bênçãos que se renovam nesta manhã. Te louvamos, Pai, pelo seu cuidado para com a nossa vida e porque nós temos essa liberdade de estudar a Tua palavra, Pai. Nos ensina a partir dos escritos de Salomão e que nessa manhã nós possamos tirar alguns princípios para a nossa vida e assim andarmos de maneira mais sábia, né? O livro de Provérbios é conhecido por trazer para nós palavras de sabedoria para o dia a dia. Então pedimos, Pai, para que o Senhor fale conosco nessa manhã. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como de costume, né? Todo provérbio ali tem uma variação nos assuntos a cada versículo e a gente tem, então, agora vamos pegar mais 5 versículos, né? A gente tem feito de 5 em 5. E estamos ali em Provérbios 20, a partir do versículo 21. Então, o primeiro ponto aqui, né, a primeira lição que nós temos aqui nesse texto é a necessidade de esperarmos o tempo certo. E eu estou falando isso com relação ao recebimento, né, de uma herança, é o que o texto fala especificamente, né? O verso 21 diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Então, é como diz o ditado, né? A pressa é inimigo da perfeição. Antecipar as coisas é um sinal de falta de prudência, né? Lembra que Provérbios traz essas afirmações a respeito de uma vida sábia. Querer, por exemplo, né, tomar de maneira antecipada a herança é como que colocar o carro na frente dos bois, né? É inverter a ordem de prioridade, a ordem normal das coisas. É dar mais valor a coisas do que a pessoas, né? Se eu estou só atrás de uma herança, isso vai acabar gerando um conflito e demonstrando que o meu coração está mais nas coisas do que de fato em alguém que poderia deixar herança para mim, né? Então, Jesus fala sobre isso, né? Quando ele fala ali da parábola do filho pródigo, né? E ele vai dizer que aquele moço pediu de maneira antecipada a sua herança, me dá a parte aí que me cabe. Vocês se lembram da história, né? E aí ele pega essa herança e gasta todo o dinheiro, né? Mas a questão é que aquela atitude, né? Ela era vista como uma agressão ao próprio pai, né? A herança não deveria ser recebida antes do pai morrer, né? Mas aquele filho então mostra que ele tinha mais interesse no dinheiro do pai do que realmente na vida do pai, né? Lembra do outro irmão que ficou na propriedade trabalhando, ajudando o pai e ajudando a manter a herança, né? Então, quando ele exigiu essa parte, né, que cabia a ele, uma parte daquele dinheiro, ele é como se estivesse matando o pai no seu próprio coração. Me dá aí o que mais me importa, que é o dinheiro. E essa atitude que é insensata, né, custou muito para a vida daquele jovem. Você sabe que no final da história, né, depois de gastar todo o dinheiro, ele se encontrou no fundo do poço, né? Ele se encontrou desejando comer a comida dos porcos, né? E aí se lembrou do seu pai. O ponto, né, é que tudo aquilo que é desfrutado antecipadamente pode ou trará prejuízos, né? Nesse caso aqui é herança, mas se a gente for pensar assim, podemos aplicar, por exemplo, para um jovem que deseja desfrutar de um benefício que foi reservado só para dentro do casamento. É uma outra forma de você
a desfrutar algo que você terá direito um dia, mas ainda não tem, né? A questão então é essa, né? Toda vez que a gente tenta se antecipar e usufruir de alguma coisa que ainda não é nosso, isso vai trazer prejuízo para a nossa vida, né? Então, por isso que eu coloquei como título lá, né? Espere o tempo certo, né? É o ponto aqui. Nós não devemos desfrutar daquilo que ainda não é nosso, mesmo que um dia poderá, mesmo que um dia venha a ser nosso, né? Nós devemos esperar o tempo correto. Esse é o primeiro versículo, então. Depois, no verso 22, nós temos aquela ideia da vingança, né? A vingança que, nós sabemos, deve pertencer ao Senhor. A palavra de Deus diz aqui, não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Quantas vezes, né, queridos, a gente tem essa tendência de revidar quando alguma coisa nos atinge, ao invés de descansar no cuidado do Senhor para com a nossa vida. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que lidar com um problema desse, né? Com uma mágoa que pode surgir de alguém que nos fere. Nós não vivemos num mundo perfeito e nós também não somos pessoas perfeitas. Nosso coração algumas vezes é agredido de maneira maldosa. Alguém pode falar palavras cheias de ironia e maldade. E pessoas más, né, com más intenções, podem se levantar contra nós. Então, o que nós devemos fazer? Como nós devemos reagir? Deveríamos pagar o mal com o mal? E a gente sabe que a resposta é não, né? Isso não vai aliviar, de fato, a nossa dor. Isso não vai produzir, nos vingar, não vai produzir a justiça de Deus, né, sobre aquilo que está acontecendo. A vingança não cura, né, as feridas da nossa alma. Então, retaliar não vai acalmar a minha tribulação, né, aquilo que eu estou passando. O único que tem competência para julgar e realmente se vingar na medida certa é o nosso Deus, né? É o nosso Senhor. É Ele que vai produzir justiça em nossa vida. Nós não temos o direito de nos vingarmos, né, por nós mesmos. A palavra de Deus é clara, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É Romanos 12, verso 19. Então nós devemos entregar nossas causas na mão de Deus. Ele é o nosso defensor. Nós não precisamos, né, levantar as mãos contra alguém que nos faz mal. Pelo contrário, precisamos confiar em Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Nosso papel não é exercer vingança contra os nossos inimigos, mas a palavra de Deus fala que nós devemos, inclusive, orar pelos nossos inimigos e perdoá-los. Grande desafio para todos nós, não é mesmo? Terceiro ponto, né? Terceiro ponto é Salomão traz aqui a informação de que Deus não tolera a desonestidade. O texto diz assim, Provérbios 20, 23. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. A desonestidade, ela está presente em todos os setores da sociedade, não é verdade? Desde o governo até o mais simples trabalhador. Desde a mais alta sociedade até a pessoa mais humilde. A desonestidade se mostra presente em todas as áreas, todos os lugares. A desonestidade, no texto aqui, pode ser vista tanto nos pesos como nas medidas. O que seria isso, né? No comércio ali, né? Você pode vender coisas por quilo e aí ter uma balança com pesos fraudados, ou pode vender tecido ou qualquer outra coisa, fio por metros, e aí você pode ter essas medidas também fraudadas, né? É sobre isso que Salomão está falando aqui, né? Que qualquer tipo de engano, né, ou alteração nessas medidas é abominável
ao Senhor, né? Essa desonestidade aqui descrita. O Senhor detesta pesos adulterados e ele abomina medidas falsificadas. Deus se preocupa, né, com essa desonestidade nas transações comerciais. O espertão, né, o jeitinho brasileiro. Mesmo que a desonestidade seja uma prática comum nos nossos dias, e que jamais essas pessoas, ou muitas vezes essas pessoas, né, são apanhadas pela lei, Deus não vai deixar impune pessoas que agem dessa maneira, né? A prática dessas pessoas que lucram e enriquecem com o engano, com a desonestidade. O dinheiro conquistado com o roubo é maldito. A riqueza adquirida de forma desonesta é fonte de destruição daqueles que roubam e enganam. A falta de integridade nos negócios pode compensar por um tempo, mas no fim vai ser um pesadelo para a pessoa que pratica. Porque, como nós vimos, né, no versículo anterior, o Senhor é nosso vingador. Por isso, é melhor ser um pobre íntegro do que um rico desonesto. Em quarto lugar, Provérbios 20, 24. Deus dirige os nossos passos. O texto lá diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? As pessoas fazem planos, mas Deus é quem dirige os seus passos. Nós podemos planejar, mas Deus é que conduz as nossas ações. Nós não controlamos o amanhã. Não conhecemos o que vem pela frente, nem enxergamos aquilo que o futuro nos reserva. Nós não sabemos o que é melhor para nós, nós não sabemos nem pedir a Deus, né, como convém. Por isso, nós devemos deixar Deus nos dirigir. Muitas vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes a gente pede uma cobra, pensando que estamos pedindo peixe, e outra vez pedimos outra possibilidade, né? Pedimos um escorpião, pensando que estamos pedindo ovo, né? Essa é a ilustração dada por Jesus ali em Lucas, capítulo 11, versos 11 até 13, né? Nós somos cegos, nós somos fracos e limitados. Nós não podemos dar um passo sequer sem a ajuda divina. Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Podemos até fazer planos, mas só Deus é que pode dirigir os nossos passos. Muitas vezes nós nem entendemos o nosso próprio caminho, nós nem conhecemos o nosso próprio coração. Às vezes nos alegramos quando nós deveríamos estar chorando, né? Outras vezes nós choramos enquanto nós deveríamos estar comemorando, né? Nem sabemos, mas é um livramento de Deus na nossa vida. Por isso, queridos, nós devemos sempre buscar a direção do nosso Deus, porque é Ele que dirige os nossos passos, né? O coração do homem faz planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Essa é a quarta, então, lição desse texto de hoje. Por último, né, a quinta lição: pense antes de fazer um voto. O versículo 25 diz assim: laço é para o homem o dizer precipitadamente, é santo, e só refletir depois de fazer o voto. A palavra de Deus aqui nos exorta, né, a emitirmos uma opinião precipitadamente, ou não fazermos um voto de maneira precipitada. É um grande sinal de insensatez, né? Fazer promessas sem avaliar o que você realmente está prometendo para Deus. A palavra de Deus diz que é melhor não votar se você não tem a intenção de cumprir, porque Deus não gosta de votos tolos, enganosos. Pensa bem, né? Antes de prometer alguma coisa para Deus, porque você pode se arrepender depois. É uma armadilha, por exemplo, né?
consagrar algo para Deus precipitadamente e só pensar nas consequências depois que você tiver feito o voto. Quantas pessoas, não é, no momento de emoção, não prometem coisas, né, grandes para Deus ou parte da sua vida, se dedicar de certa forma, né, nesse momento da emoção, mas depois que elas prometem, né, quando a realidade do dia a dia vem, elas deixam essa promessa de lado. Quantas pessoas, né, não prometem o que não podem ou não querem, né, cumprir. E assim, eles são... Se você faz isso, né, se a gente faz isso, a gente é colocado nessa posição de enganar a Deus, né? Eu disse que ia fazer alguma coisa para Deus e não fiz. Então, quantas pessoas, por exemplo, né, no altar do casamento fazem esses votos de fidelidade, desculpa, e depois correm atrás do adultério, né? Arruinam a sua reputação, a vida do cônjuge, né? A própria vida da família. Essa ideia de você fazer um voto que não tem intenção de cumprir ou que não, né, ou acaba não cumprindo, né? Quantos pais prometem ensinar os filhos no caminho do evangelho, mas depois eles mesmos se tornam pedras de tropeço por causa da sua atitude, do seu afastamento de Deus, né, da sua frieza no relacionamento com Deus, e assim envergonham o evangelho de Cristo. Quantas pessoas prometem lealdade, né, nos negócios, mas depois também tramam e acabam enganando o outro, né, para alcançar vantagem. Tudo isso, né, são votos feitos um diante do outro, que são traídos. Então, o versículo, né, ele nos exorta a não só não votar para Deus, mas não votar de forma alguma se você de fato não tem a intenção de cumprir. Em outras palavras, né, aquilo que você prometer, né, cumpra, né, faça aquilo que você prometer. Se nós não levamos a sério, né, a palavra que nós empenhamos, né, aquilo que nós nos comprometemos a fazer, o nosso Deus leva isso a sério, não é? Ele é testemunha daquilo que nós votamos aqui na terra, né? E aquilo que nós falamos nós devemos cumprir, né? Para não sermos pessoas que não são dignas de confiança, pessoas que têm a mentira como seu proceder, né? Lembra que Satanás é que é o pai da mentira, né? Então, Deus é a testemunha daquilo que nós votamos aqui na terra, por isso nós temos aqui o alerta, né, sobre esses votos, né? Se você não vai cumprir, então é melhor que não votes. Então, esses são os desafios, né, da palavra de Deus para nós nessa manhã. Eu resumi eles aqui para nós, né? Em primeiro lugar, né, espere o tempo certo, ou seja, não desfrute antecipadamente daquilo que ainda não é seu. Depois, descanse em Deus, né? A vingança pertence ao Senhor, lembre-se, né? A vingança do homem não produz a justiça de Deus, então descanse no Senhor. Deus não tolera a desonestidade, fuja, né, de pesos e medidas enganosas. Em quarto lugar, Deus dirige os nossos passos, então dele nós devemos depender cada dia. Podemos fazer planos, mas ele é quem dirige nossos passos. E por último, pense antes de fazer um voto. Se você não votou, você ainda não tem uma obrigação com aquela pessoa. Mas depois de votar, Deus é testemunha da palavra que você se comprometeu. Por isso, se você não tem a intenção de cumprir, é melhor que não votes. Que Deus nos ajude, né, queridos, a seguirmos esses conselhos, a aplicarmos em nossa vida, no dia de hoje, na nossa semana, na nossa vida, né? Que as palavras de Salomão possam trazer sabedoria para nós no dia a dia. Essa é a minha oração. Vamos pedir isso para Deus antes de terminarmos. Pai de amor, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e te pedimos, Pai, para que esses princípios que Salomão deixa para nós, princípios de sabedoria,
possam ser verdade em nossas vidas. Que a gente possa, na medida em que vamos estudando, né, a cada semana, 5 princípios diferentes da Tua Palavra, desses conselhos de Salomão, que a gente possa ir praticando ao longo da semana e transformando a nossa vida mediante aquilo que temos aprendido a cada quarta-feira aqui, Pai. Pedimos isso reconhecendo que nós dependemos da Tua graça, da Sua ação, do Teu agir em nossas vidas. No nome de Jesus, então é que eu oro. Amém. Um bom dia para vocês, queridos, uma boa semana. Nos vemos então no final de semana. Deus abençoe a todos. Até lá.